carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança de letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor vosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava o seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Santo é o Senhor nosso Deus. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Santo é o Senhor nosso Deus. Respondias a eles, Senhor nosso Deus, porque eres um Deus paciente com eles, mas sabias punir seu pecado. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Exatamente nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. É verdade eu digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, serão considerados grandes no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos perceber que o nosso Deus, Ele nos quer santos nos mínimos detalhes. Ele não quer nada na nossa vida que fique corrompido. Será que nós pensamos assim? Ou às vezes nos mínimos detalhes nós deixamos as coisas passarem. Ah, mas não tem problema, isso aqui todo mundo faz, isso aqui todo mundo pensa. Ou algumas questões da nossa vida, ou da vida da sociedade, isso não está, agora não é hora de eu pensar nisso, isso envolve uma abrangência muito grande, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que sustentar as minhas realidades, para depois ficar pensando nas realidades mais complexas. Ainda bem que tem cristãos, e creio que vocês sejam deles, que não pensam assim. Agora mesmo, estava conversando com a Maria Maiuca, na Assembleia Legislativa, na Câmara, está acontecendo a votação, que está tentando regularizar a ideologia de gênero, passado esse domingo horrível que aconteceu na Avenida Paulista. Quantos cristãos falaram, isso não é comigo, eu tenho que pensar mais em outras coisas, eu tenho que pensar em como ascender profissionalmente, como ganhar dinheiro, como educar o meu filho. Mas olhar para essas realidades, isso faz muito parte do nosso cotidiano. E Deus quer que nós olhemos para essa realidade.
Não é à toa que ele está falando que não basta só você cumprir todas as orientações que ele te pede, mas também ensinar outros a fazer o mesmo. E às vezes nesse processo de ensinar outros é falar para as pessoas que aquilo está errado, que aquilo não é da vontade de Deus. E não adianta a gente imaginar que vamos ter algum tipo de progresso, seja na nossa vida ou no nosso país, indo para longe da vontade de Deus. Nunca nenhuma felicidade virá até nós se a nossa vida, a vida do nosso país, não estiver em conformidade com esta terra que desde o primeiro dia do seu descobrimento moderno celebrou uma missa. Portanto, o Brasil está destinado a caminhar na vontade de Deus para de fato ser uma pátria do futuro, porque já é uma pátria do presente. Então, nós precisamos parar e pensar como é que nós estamos lidando com detalhes da nossa vida e até aquilo que achamos que é detalhe, aquilo que é secundário e não é. Como questões como essas, por exemplo, que não nos atingem de forma direta, mas nos atinge sim de forma direta. Somos nós que não estamos percebendo isso, porque existe uma nuvem que faz com que nós não enxerguemos quanto essas realidades podem nos prejudicar. E aqui entra nessa categoria de outras pessoas que não vivem e não querem que os outros vivam também, porque não ensinam. Não ensinam a verdade, não ensinam aquilo que é o correto, e aí cria-se esta conivência com as coisas erradas que estão por aí. É aí que nós precisamos entender o que São Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios. Nós não estamos mais no ministério de morte, estamos no ministério do Espírito. Ministério, esta palavra ocorre 15 vezes no Corpus Paulino e na segunda carta aos Coríntios, 8 vezes. O que quer dizer esta palavra ministério? Isso de forma especial, o ministério do Espírito, que São Paulo está martelando aqui. Ministério quer dizer serviço, né? E que tipo de serviço é esse? O serviço do Espírito é atualizar a vida do Cristo na nossa vida. É o que nós vemos em cada Santa Missa, quando nós fazemos esse movimento sacerdotal, isso que se chama epíclese, né? E pedimos para que o Espírito Santo atualize na espécie do pão e do vinho a própria vida do Cristo que se doa a nós. Esse é o Espírito da vida. Esse é o ministério do Espírito que São Paulo está falando, que cada cristão que quer viver dentro da vontade de Deus deve praticar na vida do outro, atualizar Cristo na vida do outro. Esse Cristo que se doa no corpo, no sangue, e que podemos chamar de verdade. Nós precisamos atualizar a vontade de Deus, a vontade do Cristo, na vida de tantas pessoas que estão em caminhos errados, na vida de tantas pessoas que estão no caminho do pecado. Nós agora pertencemos a esse ministério que é muito mais superior do que o ministério do Antigo Testamento. Nós agora podemos atualizar o próprio Deus na vida das pessoas e assim fazer com que a vontade dele aconteça na vida delas, fazendo com que elas também abracem esta vontade de Deus. É assim que você vai ser grande, no céu e aqui na terra. É assim que você vai realmente ter um sucesso na sua vida. Devemos trabalhar, devemos ganhar dinheiro, devemos, mas isso não é a meta do cristão. A meta do cristão é atualizar Cristo na vida das pessoas. E para isso Deus te deu tantos dons. Para isso Deus te deu tantas graças. Quantas histórias entre você e Deus você pode falar para as pessoas, para que elas se convençam em caminhar pelas sendas do Senhor, e não por uma senda mundana, por ideologias, que só quer cada vez mais afastar Deus do homem, e é nesse sentido que essas ideologias são satânicas. Porque afinal de contas, é esse o objetivo do diabo, nos separar cada vez mais de Deus. Possamos então, nesta Eucaristia, ter um olhar mais abrangente sobre as nossas vidas. Não subestimar os detalhes. Olha, é numa guerra que a gente percebe como é que os generais pensam. Eles vencem muitas vezes nos detalhes. E são nos detalhes muitas vezes que se perde uma guerra. Então, onde na sua vida os detalhes estão levando você para Deus ou não? Lembre-se que Jesus também falou, né? Quem é fiel no pouco será fiel no muito. O que é que está na sua vida, que é detalhe, mas que ainda não está totalmente em Deus? Agora você vai tomar um banho de Deus, que é a Santa Missa. Que Ele faça da sua vida agora um repleto estado da vida dele.
que nada da sua vida saia agora do poder do Senhor. Que nada da sua vida agora não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Peça isso na Eucaristia. Puxa vida, quando Cristo ouve uma coisa dessa, Ele se enternece. Ele se enche de uma profunda misericórdia. E aí você vai perceber o que São Paulo está falando. Olha, eu sou tudo o que eu sou porque Deus me fez assim. E aí você vai perceber que aqueles detalhes que você tergiversava com o mal, dialogava com a serpente muitas vezes, você vai começar a deixar de dialogar. Nesses detalhes o inimigo não vai mais imperar. E é Cristo que vai imperar. E aí você vai sentir um sabor novo de uma vida glorificada, que vai fazer com que as pessoas também percebam isso. Se Deus te acha grande, vivendo nos detalhes a vontade dEle, com certeza Ele fará com que outros também te enxerguem como grande. E assim você vai atraindo cada vez mais as pessoas para o Cristo. Então na Eucaristia de hoje, ouse pedir só isso para Deus. Senhor, que a minha vida seja toda sua, nos mínimos detalhes, nos maiores, nos menores, mas que ela seja toda sua. Me mostre agora, Senhor, onde o mundano, onde aquilo que é satânico, onde aquilo que não é do Senhor está penetrando na minha vida através dessas pequenas brechas que eu estou deixando com que de fato eles entrem e acabem dominando e acabem maculando aquela vida que eu sei que tem que ser sua, que é a minha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Preparação.